Mas é um cara que... Eu tive um debate... O Marcelo é engraçado. Tive um debate com ele, na época que ele era pré-candidato à presidência, lá na Jovem Pan. Sim. Ele chegou no Pânico. Foi muito engraçado, porque ele chegou cheio de pedras pra jogar contra mim. Porque eu tinha falado em outro debate com o Piperno, naquele programa Opinião também, que eu tinha falado, o Marcelo não vai ter 10 votos. Esse cara não vai ter 10 votos. Eu falei isso. Falei, a eleição tá polarizada entre Lula e Bolsonaro. Essa é a análise. Resumo da ópera. Ele foi uma entrevista que, né, eu senti uma pegada ali meio pessoal. Depois disso, a galera ficou pilhada, né? Porque na rede social, no YouTube, o pessoal fala, nossa, Marco, pô, que isso? Você explodiu o cara. Pô, muito legal. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Como tudo, né? E daí o Marçal, depois eu procurei ele, mandei mensagem, falei, pô, acho que, né, vamos passar limpo isso. Ele participou de outro programa que era mais um podcast, foi muito legal a entrevista, ele estava apoiando o Bolsonaro daí no segundo turno já, ou até no primeiro, salvo engano. Mas aí a gente, depois de um tempo eu falei com ele de novo, eu acho que é um cara que ele tá amadurecendo no meio político, ele usou uma estratégia interessantíssima da canelada. É o seguinte, ó, eu tenho a capacidade de movimentar o debate público, mas eu vou ter que, para ocupar esse espaço, irmão, não é pedindo com licença, por favor. É na cotovelada e é no chute. E ele tá conseguindo. Ele tá conseguindo. Você pode achar os métodos dele heterodoxos, né? Não muito tradicionais. Sim. Mas é um cara que tá fazendo barulho, mostrando resultado e que tá... Possivelmente, existe a possibilidade dele levar no primeiro turno se houver uma explosão aí para perto do primeiro turno. Tu acha que seria bom ou não? Tu acha que seria que... Porque o que ele fala, tudo que ele vai fazer, de repente até gostaria de fazer, mas não tem condições porque a oposição não vai deixar. Quando ele fala, por exemplo, de algumas políticas públicas, polícia preditiva, essas coisas, sim, é tudo coisa de ficção científica. Mas assim, por exemplo... A hora que você se depara com a realidade pública mesmo, estatal, cara, polícia preditiva, a Guarda Civil Metropolitana primeiro você precisa melhorar o treinamento de todos os guardas da Guarda Civil Metropolitana, você precisa ver sobre a possibilidade deles terem arma, porque... A Guarda Civil foi feita para proteger patrimônio público. Quer mudar isso? Então você tem que fazer uma outra construção, entendeu? Não, eu entendo assim, até queria perguntar para ti, como tu é um especialista, um faixa preta no assunto, sobre assim, se ele pegou, é o prefeito de São Paulo, né, já tá 100%, faz de conta, e ele pegou e quer fazer muita coisa, mas até quanto que a oposição pode barrar isso aí? Como é que funciona essa parte de, não, vou fazer... Eu tenho meus aliados, mas não são todos. Como é que se faz isso aí? Se ele quer fazer e o outro lado não deixa, como é que funciona isso? Acho que na prefeitura ele vai ter alguns entraves com... O pessoal fala muito de coronelismo no Nordeste, no Norte, mas em São Paulo tem também, tá? Ah, é? Tem região aqui que você não pode entrar para pedir voto na cidade de São Paulo. Mas não pode assim por... Ah, é? Sim. Sim. Crime organizado. Sim, todo mundo sabe. Então, existem dilemas que ele vai enfrentar, existe muita resistência que ele vai enfrentar do próprio sistema. Ele tá vindo com uma energia que é positiva nesse sentido, porque você vai ter que ter essa energia para brigar com um sindicato de professor, militante. Não, eu vou te dar um exemplo bem básico. Assim, vamos falar do Rio Tietê. Sim. O Tietê ali, ele quer limpar. Ele pode ser barrado por isso. E não, tu não vai limpar. Se a gente não limpou até agora, desde do anos 90 que a gente está tentando limpar isso aí. Botamos quantos milhões já foi nisso aí, nesses projetos, e ser barrado por isso. É isso que eu quero saber. Eu acho difícil porque, por exemplo, se unir as intenções dele com relação a esse ponto com o Tarcísio, que também tem esse interesse, essa vontade, tá bom. Eu acho que nesse quesito específico que você trouxe, ele consegue fazer uma gestão coordenada com o governo do estado de São Paulo, porque o Tarcísio é um exímio gestor nesse aspecto. Tá bom. Mas eu olho para o Marcelo também como um fenômeno um pouco diferente do ponto de vista político. Ele criou uma liderança que não ele abriu um espaço no meio político que não depende do Bolsonaro. Esse é o capital político dele. Tanto que ele pode se tornar um cabo eleitoral para o segundo turno de várias prefeituras espalhadas pelo Brasil. Isso já está sendo discutido, inclusive, no Rio de Janeiro.
O Ramagem tá falando, ó, eu aceito o apoio do Pablo Marçal, se ele quiser, eu sou aqui bolsonarista, mas eu aceito... Então, ele fez isso, ele chegou dando um monte de chute ali, pau, para ocupar esse espaço e para fazer o capital político dele, criar o capital político dele de fato. Então, nesse aspecto, ele foi exitoso. Tem gente que não gosta do método, mas se você olhasse uma perspectiva neutra, você fala, pô, peraí... Que não é o padrão, como tu falou, né? Foge do padrão político, que é o jeito que ele fala. Porque cara, eu o acho povão que adora. Ele pegar uma mão de pó branco e assoprar na cara de um eleitor do Boulos que tava do lado ali dele na rua, enchendo o saco ou gritando alguma coisa. Da carteira de... A galera adora isso. Carteira de trabalho, exorcismo com a carteira de trabalho. Foi foda mesmo. Isso é engraçado. O que tu achou engraçado, né? É engraçado. Então, o povão adora. A minha preocupação é a seguinte, e eu falei isso pra ele, tá? Pablo, qual é... você tem realmente convicção dessas pautas? E eu tive uma conversa com ele logo depois que ele deu uma entrevista pro Bradock. Eu falei, Pablo, você não passou muita segurança e convicção quando você falou de ditadura sanitária. Começaram a falar de lockdown, etc. Você virou e falou, você saiu pela tangente, você falou dos especialistas. Eu vou recorrer aos especialistas. Porra, todo ditador sanitário usou essa desculpa e esse pretexto. Você não vai recorrer a especialista, Pablo. Eu sei que você vai defender a liberdade, é isso que você tem que falar. Então, e ele falou, puta, cara, obrigado, é isso. A gente teve uma conversa muito franca nesse ponto. Então ele aceita uma Ele aceitou, dica. ele estava aberto. E agora ele colocou como médico que vai ser o secretário de saúde dele, o Dr. Francisco Cardoso, que foi eleito para o CFM, um cara que liderou, inclusive, uma campanha gigantesca para ocupar espaço no Conselho Federal de Medicina. E é um cara contra lockdown, contra vacina obrigatória, contra passaporte vacinal. Então, quer dizer, foi um gol. É um golaço dele fazer isso. Porque é diametralmente o oposto do que o Ricardo Nunes fala. Pela tua experiência, como eu te falei, assim, um faixa preta no assunto, quem leva... de repente, quem tu quer que leve, que seria bom para São Paulo e para o Brasil, né? Que realmente é como se fosse a capital do Brasil. São Paulo é foda mesmo, assim, influencia o Brasil inteiro. Quem seria bom e quem tu acha que vai levar, que é diferente, né? Eu quero que leve esse aqui, vai ser bom por isso, mas eu acho que leva esse. Entendeu? É isso que eu queria saber de ti. Todos os candidatos, eles têm uma história, né? Eu acho que o Pablo tá amadurecendo muito, rápido, né? Para assumir um cargo político, se ele for muito exitoso. Importante, né? Terceiro maior orçamento depois do governo do estado e da União. Imagina, tá louco. A cidade, o maior orçamento, salvo engano, o que de cidade do Hemisfério Sul. São Paulo é gigantesco. Sim, tá louco. Aí, 12, ok. Aí você tem ele e a Marina Helena. Eu gosto muito da Marina Helena. Ela fez algumas leituras erradas no passado, inclusive sobre TSE, inclusive sobre algumas questões que eu considero importantes, mas ela é uma candidata que não tem medo, e isso eu admiro demais, de colocar a camisa fora Alexandre de Moraes, pedindo impeachment do Alexandre de Moraes e trazendo como pauta prioritária. Não importa se você vai ser prefeito de São Paulo. Eu quero saber se você vai ter coragem de lutar contra um sistema que jogou o Elon Musk no inquérito das milícias digitais, que tem um inquérito de fake news aberto há 5 anos. Que nem na União Soviética você tinha lá os processos em busca aí, né, da verdade do Estado, o Pravda da vida. Né? Você só pode repetir aquilo que o Estado quer que você repita. Então, eu gosto muito dessa postura da Marina Helena. Eu vejo uma expressão importante do caráter dela quando ela traz isso para a pauta. Eu acho que o Pablo deveria também se colocar dessa forma. Não tinha que começar a fazer cálculos sobre se vão derrubá-lo ou não da corrida eleitoral. Se isso vai ser usado contra ele ou não. Parece que ele vai estar na Paulista no dia 7 de setembro. Não sei. Se ele tiver e quiser falar sobre o Alexandre de Moraes, nosso caminhão está com o microfone aberto. Ele, a Marina Helena confirmou que vai estar com a gente. Qualquer candidato que quiser falar fora Alexandre de Moraes está convidado para falar no nosso caminhão sem pedir voto. Não é um evento político partidário.
É uma manifestação contra o Alexandre de Moraes. Como é que poderia ser esse impeachment? Pode acontecer como? Como é que seria o ideal? Muita força popular, muita Só mobilização. é o povo mesmo que deveria. Muito É por cartaz, votação? muita Como é que seria? organização. Começar a descentralizar a organização dos movimentos. Não depender do Malafaia nem do Bolsonaro para chamar para a rua, para lotar a rua da Paulista com 1 milhão Mas de pessoas. qual o número que tem que ter? Como é que é o número assim? Não, agora vão ter que tirar, por exemplo. Como é que funciona isso? Tecnicamente, o próprio Senado Federal ele pode colocar essa moção para a mesa e colocar uma votação para Mas destravar. dos quantos são ali que decidem? Quantos são? São 12? Quantos decidem isso aí? Quem decide esse impeachment total A assim? casa de julgamento é o próprio Senado. Tá É o bom. Senado Federal. Os 81 senadores, 54 senadores têm que votar bom. pelo impeachment Tá dele. bom, aí tem essa votação toda que tu tá dizendo assim, que seria a maioria, leva e acontece. Isso. Quantos são de esquerda e direita ali dentro? Mais da maioria, 54 votos. Então a gente tem 81 senadores, 54 votos para impedir o Xandão. Hoje a gente tem 34, faltam 20. Ah. E tá cheio de bunda Mas mole os do 20 Centrão. que faltam são esquerda. Centrão. Ah, entendi. Centrão. É que nem a Câmara. O Senado é meio parecido com a Câmara nesse aspecto. O grosso é o Centrão. Aí você tem esquerda e direita mais ou menos Então, representados tudo ali pode com acontecer 20. como são Centrão, tudo pode acontecer. Eles podem ir pra qualquer lado ou não. O Centrão pode. Pode ir pra cá ou pra cá. O Centrão, aí depende de como você vai convencer a galera do Centrão. O que eles precisam entender veja, você pode ser contra o Alexandre de Moraes porque você é um senador corrupto, bandido, salafrário, cretino, ordinário, que só quer tirar o Alexandre de Moraes do seu cangote, porque ele que é criminoso também, mas ele tá te chantageando e tá impedindo você de fazer as coisas que você queria fazer no Senado Federal ou, sei lá, nos esquemas que você quer fazer. Ou ele participa com você também. Uhum. Então tem essa galera. Se esse pessoal entender que tirar o Alexandre de Moraes e colocar um freio de arrumação no Supremo é mais poder para eles, eu não tenho controle sobre isso. Né? Senador bandido, senador corrupto, senador safado. Então, a hora que esses caras entenderem que colocar um freio no Supremo, tirando um ministro, vai dar mais poder para eles, daí eu não tô preocupado se o cara tá fazendo pelos mesmos motivos que eu. Eu não quero convencer o cara de a liberdade de expressão é importante. Esse cara não vai ouvir isso nunca. Esse cara não tá nem aí para isso. Ele é o interesse dele. Ele vai pelo interesse dele. Mas é esse o trabalho que a gente tem que fazer agora. Porque tem 20, 15 ali que são puramente venais. Puramente venais. E se eles perceberem que eles vão ficar do lado errado da história, ou que eles podem ficar do lado errado da história, com 1 milhão de pessoas, fora Alexandre de Moraes, na Paulista, em outras cidades também, o negócio acontecendo de maneira descentralizada, Aí constante. acontece isso na rua, o povo aciona, aí é feito... Ah, não, vou ter que fazer uma votação aqui. É assim que funciona? Os caras morrem de medo de povo. Mas é assim, né? É. É assim que funciona. Bah, puta, realmente vai ter Porque que... daí não tem como você encontrar subterfúgio. Hoje eu fico imaginando a galera do sistema falando, só tá indo pra rua porque é 7 de setembro e o Bolsonaro e o Sila chamaram. Não. Entendeu? Por isso que tem que ter manifestações em outros dias. Tem que ser constante. Tem que mostrar que a gente não vai sair da rua até o Alexandre de Moraes cair. Entendi. Então, essa é a mensagem que precisa ser transmitida para Brasília. Porque daí as figuras sórdidas do Centrão, elas começam a... Opa, peraí, isso é mais sério do que a gente imaginava. Não é só uma questão do Bolsonaro chamar ou do Silas. Isso daqui tá realmente no debate da sociedade e eles vão agir pensando no melhor interesse deles. Boa. E aqui, então, como é que ficou o Pablo? Pablo, sim, é dos nossos.